Boa noite. Obrigada a todos que já estão conosco para a nossa primeira live do Comitê de Educação do Núcleo Mulheres do Brasil, São Bernardo. Hoje nós vamos receber a terapeuta e psicóloga Cristiane Moraes. Juntas somos mais fortes. E agradecemos ao número maravilhoso de 84 mil mulheres reunidas, unidas num propósito. Dentro do Comitê de Educação, Educação para Todos. Boa noite. Boa noite, Cris. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo jóia. Estou nervosa, tudo não bem. sei você. Sim, estamos, né? Primeira vez, Estamos, né? Sim, mas é uma emoção boa, né? Então, é uma emoção nos boa. Prepara para esse momento, né? Então, Com é uma emoção positiva. Pois é. Isso aí. A Cris, eu conheci através da filha, né? Ela é do Grupo Mulheres do Brasil, do Rio de Janeiro. Ela fazia parte do Meninas do Brasil e arrastou a mãe dela. E eu fui lá no Workplace, onde você, mulher, deve se inscrever no www.grupomulheresdobrasil.org.br e vir fazer com a gente essa corrente de mulheres, corrente do bem. E aí eu conheci a Cris e ela me inspirou a um tema para a nossa live de hoje, né, do Comitê de Educação, que é a educação emocional positiva. Como pais, professores e alunos estão com as emoções neste ensino remoto. Afinal de contas, estamos há um ano já dentro desse isolamento social. E dentro da educação, nós estamos tendo muitas dificuldades. Nós temos a dificuldade do ensino remoto, das mães que às vezes não têm tanta paciência, né, com as crianças, e nós vamos conversar sobre tudo isso hoje. Eu quero que a Cris se apresente agora e fale um pouquinho, porque eu ia até ler o currículo dela aqui. Uau, gente! Vocês não têm noção. Ela é facilitadora em educação emocional positiva, ela é psicoterapia positiva, psicologia positiva na prática. Tem aqui o Resgatando a Infância com Terapia, tanta coisa. E eu quero que você fale um pouquinho para mim de você. Por que você escolheu esse ramo de trabalho? O que te deixou apaixonada? Enfim, é um prazer estar aqui com todas vocês mulheres, né? Eu escolhi a psicologia por causa do acolhimento mesmo, assim, eu acho que o ser humano, ele precisa ser acolhido, né? Eu amo essa profissão, né? E a psicologia positiva, na verdade, foi uma escolha agora, no final da minha faculdade, porque ela, na verdade, ela nos traz, nos lembra os recursos que nós temos, né? Nossas virtudes e forças pessoais, e que muitas vezes, durante muito tempo, a gente só fica focando nas patologias, né? Na tristeza, na depressão, na ansiedade. Mas nós temos recursos internos, né? Então, assim, a psicologia positiva, ela faz florescer isso dentro da gente. Então, eu acho importante a gente ter a consciência disso, que nós temos coragem, nós temos bravura, nós temos honestidade, né? Então, todos esses recursos estão dentro da gente, criatividade, a gente pode sim fazer isso florescer, né? Tornando o nosso bem-estar emocional possível, sim. Então é isso. Então, e aí eu fiz todos esses cursos de psicologia positiva, psicoterapia positiva, de regulação emocional, de regulação das emoções. Eu acho que isso tudo é muito legítimo, muito humano, né? E eu acho que esse é o caminho para a gente ter um equilíbrio. Com certeza. E Cris, fala um pouquinho para mim do seu perfil no Instagram, porque aí eu já coloquei aqui embaixo na legenda, né? Uhum. O CAPP, CAEPP. Isso. E aí fala isso é o o que centro significa.
é o Centro de Atendimento de Educação Emocional, Psicologia Positiva. Então, é um centro de atendimento que a gente tá querendo acolher as pessoas, ensinar, psicoeducar as pessoas. Então, através de sessões, eu faço, né, com os clientes, ou em grupo também, eu atendo em grupo. Então, a gente educa as pessoas para que elas tenham, novamente, se reeduquem e consigam atingir as virtudes e as emoções positivas dela através da compaixão, perdão, gratidão, né, mindfulness. Então, tem vários processos, várias atividades que a gente faz durante o programa. Entendi. Nós estamos aí com essa questão da educação, né? Foi uma mudança muito brusca, Sim. muito rápida. E tanto nós, professores, como os alunos, como as famílias, tiveram que se reinventar em cima de uma situação que a gente não tinha escolha, né? Eu Com recebi certeza. muito, a gente está noticiando dessa live há algum tempo nos nossos canais, nas nossas redes, e muitas mulheres, muitas mães, né, mandaram mensagem falando que elas estão esgotadas. Professoras, eu atendo muitas professoras e as professoras, né, esgotadas também, muito cansadas, tem sido muito cobrança, né? E aí, quando a gente pensou nessa live, a gente pensou em Uhum. dar uma luz para essas emoções, né? Sim. O que assim, hoje, você mais observa nas pessoas que você tem atendido que elas estão passando? Qual é o sentimento que você colocaria que seria aí o top, né? Estaria o número um do ranking das emoções que está Eu abalando acho as que pessoas. hoje, está completando aí um ano, né, e 13 dias do fechamento, que aconteceu há um ano atrás, as pessoas estão com exaustão mental, né, porque, assim, na verdade, o trabalho veio para dentro da nossa casa, e a gente tem que dar conta de trabalhar, de cuidar dos nossos filhos, né, e parar muitas vezes para ajudá-los a fazer a lição de casa, então existe uma exaustão, e como ainda não há um processo definido, a gente não tem controle sobre o que está acontecendo externamente, então a gente fica sabendo quando você vai acabar, não vai acabar, então fica assim, fica essa emoção, assim, essa ansiedade, na verdade. Então a exaustão mental e a ansiedade, eu acho que são as emoções que não são mais, assim, evidentes hoje, e que é legítima, tá? É super legítima, porque assim, nós mudamos uma rotina que nós tínhamos. Hoje nós estamos vivendo dentro de casa, o respeito ao ser humano, o respeito ao próximo, né, nesse momento, e tem que ser, mas ao mesmo tempo a gente não estava acostumado, né, porque a gente tem uma rotina de trabalho, a gente saía, deixava o filho no colégio, ia para o trabalho, voltava, fazia, então a gente tinha uma interação social também, né, então isso a gente acabou perdendo, a gente via os nossos familiares de fim de semana, passou Natal, passou Ano Novo, aniversário, muitas pessoas, né, ficaram sozinhas mesmo dentro de casa. Então, hoje a gente encontra todos os profissionais da saúde, professores, enfim, todos estão com exaustão mental, cansados, né, o que é bem legítimo, repito aqui. Mas, assim, o que eu acho muito importante nesse processo, Paulo, é que a gente tenha autocompaixão. E o que é autocompaixão? Autocompaixão é quando você falaria para um amigo seu. Então, assim, o que você falaria para uma amiga sua que chega para você e fala assim, nossa, eu estou exausta, eu estou cansada, eu não estou conseguindo dormir, sabe? Eu estou tão ansiosa. Aí, o que você falaria para ela? Você falaria, calma, respira, vai passar. É um momento específico. É passageiro, é externo, tá todo mundo igual. Então, tenha calma. E aí, muitas vezes, a gente não tem isso com a gente mesmo. Então, é importante a gente ter essa autocompaixão, esse acolhimento. Então, acho que a gente tem que começar por esse ponto, pela autocompaixão. Entendi. E muitas mães mandaram para mim umas mensagens assim: eu não estou Uhum. mais aguentando. Por que você passa a lição, professora? E o meu filho não quer fazer, fica enrolando. Aí eu começo a ficar nervosa. E eu já quero bater. E Imagina. eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse sentimento. Uhum. Porque assim, eu acho que nesse momento que nós estamos de tudo Uhum. novo, né? Eu acho Uhum. que o professor nunca foi tão bem valorizado quanto profissão,
né? Sim. A gente estuda, a gente se forma, a gente busca cursos para conseguir ter uma didática, um entendimento com as crianças, né? Realmente a gente acaba tendo muito mais paciência do que os pais. Nós estamos atendendo às vezes 30, 35 crianças numa sala de aula Sim. e perder a paciência, sentir essa ansiedade, sentir raiva até às vezes, porque às vezes os pais ficam num nível de estresse que você vê que eles estão ali, né, querendo socar, e não pode, porque a gente também sabe que eles não têm essa didática com as crianças, né? Você acha Sim. que essa cobrança que os próprios pais trazem para eles e para as crianças, o que você acha que isso traz como efeito para esse ensino É, na, remoto, por exemplo? na verdade, isso daí só aumenta o nível de ansiedade e resistência ao aprendizado, né? Então, assim, quanto mais você tem um enfrentamento da situação, você não aceita o que existe, porque aceitar o que existe não é você sentar num sofá e falar assim, deixar o computador ligado e passando a aula, mas aceitar o que existe é o seguinte, eu tenho uma aula, eu vou sentar e eu vou assistir a aula. Eu vou assistir a aula, eu vou escrever o que eu acho importante e montar uma rotina, né? Agora, não vai passar. Esse ensino remoto, ele é importante nesse momento. Então, os pais, eu acredito que eles devam ter, na verdade, paciência de entender que é o momento atual. E que, sim, com raiva, com ansiedade, com pressão, não vai adiantar nada. Então, tem o horário do filho estudar, a aula começa às 7h45 até meio-dia. É importante que o filho acorde, tome um café, sente e assista a aula. Acabou a aula, vai descansar um pouco, almoça, descansa, depois coloca uma rotina. Olha, seu horário de fazer exercício vai ser de 2 às 3. Fez o exercício? Ok. Não conseguiu fazer o exercício? Tá bom, mas você tentou fazer o exercício. O importante é tentar fazer o exercício. Não pode, eu não vou fazer o exercício. Não, tenta fazer o exercício. Tá com dúvida? Leva para o professor na próxima aula com calma. Eu acho assim, o que a gente tem que aprender, se psicoeducar, é perceber a emoção que a gente está sentindo e a do outro. Então, os pais têm que perceber o que eles estão sentindo e como o filho também está se sentindo. Porque para eles também é uma novidade, mudou. Né? Eles estão confinados dentro de casa, estão sem contato físico com os amigos, que é importante socialmente. E nós, adultos, temos muito mais recursos emocionais para entender isso do que as crianças, do que os adolescentes. Então, é nosso papel como adulto parar, respirar e pensar assim, pera lá, não está fácil para ele nem para mim. Então, vamos perceber nossa emoção. Vamos nomear nossa emoção. Vamos conversar sobre o seu pensamento, sobre a sua emoção e sobre o seu comportamento. Esse seu comportamento está agregando alguma coisa? Não está agregando. Então, vamos ter um meio termo, né? Tem prova, tem que parar e estudar para a prova, entendeu? Então, assim, na verdade, assim, eu acho que tem que ter uma comunicação efetiva e afetiva, porque isso tudo vai fazer com que consiga ser estabelecida uma rotina dentro desse novo normal que seja saudável tanto para os pais, quanto para os alunos, quanto para os professores, né? Então, acho muito importante essa questão da comunicação, da percepção, de nomear as emoções. Essa rotina que você colocou agora, ela é muito importante, né? E a gente Sim. percebe, conversando, né? Eu atendo muitos pais, muitas mães, não só dos meus alunos, né? Mas de outras turmas, todas que me procuram. E a gente, quanto mulher, né? Não só profissional, mãe, dona Sim. de casa, a gente tem os afazeres mil, né? A gente não conseguiu falar assim, vamos ficar em casa só cuidando do nosso filho, porque a gente também trouxe o trabalho para casa e tem a casa para tomar conta, né? Então a gente ficou sobrecarregada. Você Sim. fala assim, quando a gente fala dessa emoção, que as mães estão ansiosas, eles estão com sentimento de raiva, né? A Uhum. educação emocional, como é que ela entra nesse bolo todo, nesse balaio de gato que nós estamos hoje? Na verdade, quando você já identifica que você está com raiva e que você está ansiosa, você já está começando a se psicoeducar, você já está reconhecendo a sua emoção. Isso já é um primeiro passo. E aí a gente tem que pensar o que a gente vai fazer com isso, qual vai ser a ação que a gente vai ter diante disso.
E aí você me falou, nomeou aí nós mulheres, né? A gente não tá mais, a gente faz o papel de mãe, de psicóloga, no meu caso, né? É o trabalho, eu cuido da casa. Então, na verdade, o que eu aprendi, Paulo, e eu coloco em prática, é colocar limites e verbalizar. Então, assim, a gente implementou uma rotina aqui em casa, cada um fica num ambiente, ou então cada um respeita o seu próprio ambiente, tá? E assim, se eu não conseguir fazer, eu não vou fazer. Se eu estiver cansada, eu falo assim, hoje eu não vou conseguir fazer, ou então eu vou fazer mais tarde. O que não pode é a gente tentar ser super. Nesse momento, ninguém tem que ser super-herói, mas tem que ser super humano, humano consigo mesmo. Então, acho que a gente também tem que aprender a falar, não, eu não vou, eu estou trabalhando nesse momento, eu não vou aí. Não, você tem que sentar nesse momento e fazer seu dever de casa, eu não vou te ajudar. Depois que você ler todas as questões, se você tiver uma dúvida, você vem falar comigo. Nesse momento eu não posso ir aí porque eu estou fazendo o almoço, tá? Então arruma a mesa para mim, por favor, para me ajudar. Então a gente tem que começar a nomear, a verbalizar, se comunicar, colocar limite, falar não mesmo, colocar regras em casa. Eu acho que você fazendo isso, e até regras de horário de lazer. Por exemplo, olha, sábado vai ser o nosso dia de lazer aqui em casa. Vai ser um dia de todo mundo ter lazer. Isso também é importante, a gente trazer o lazer para a nossa rotina. E a criança, quando ela sabe que a partir daquele momento ela vai ter o lazer dela, ela vai ter muito mais comprometimento em fazer os exercícios dela. E eu acho assim, quando você tem uma disciplina, não é uma disciplina rígida, mas quando você sabe como vai ser mais ou menos o seu dia, você sabe como vai ser a sua rotina, o funcionamento, a harmonia da casa é muito melhor. E aí, o que acontece? Você não tem gatilhos durante o dia. Se você já tem uma programação, a parte da manhã eu vou trabalhar, meu filho vai estudar. Hora do almoço, à tarde vai ser lazer para ele, mas ele tem que entender que eu continuo trabalhando. E à noite, deu 7, 8 horas da noite, cada um faz o que quer. Quando tem pré-estabelecido, a gente não gera raiva, não gera ansiedade ao longo do dia. Entende? Mas aí, Cris, a gente sabe que é isso. Sim. Mas no dia a dia, a gente se atropela, né, nessa questão. Eu tenho escutado muitos pais falando para mim assim que eles voltaram a trabalhar fora e eles estão às vezes sem onde deixar as crianças ou uma pessoa de confiança para deixar as crianças, né? E aí fica a cobrança da escola, né? Eu como professora a gente põe uma rotina para a criança em casa, a gente tem que ter essa sensibilidade, essa empatia, né? Sim. Mas, por um outro lado, nós somos muito cobrados por conta do aluno estar assistindo, porque o aluno tem que estar acompanhando, porque o aluno tem que estar fazendo as atividades, né? E aí a gente esbarra na questão da conectividade, que tem muito aluno que não tem o aparelho. Então, assim, pensando em algo prático, o que nós poderíamos pensar dentro da educação positiva? Uma dica, ou não sei se tem um guia, ou se tem uma dinâmica, um exercício que nós pudéssemos, de repente, assim, nos policiar, para que no dia que a gente está chegando nessa panela de pressão que vai explodir, a gente parar e tentar alguma coisa. Tem alguma técnica que a gente conseguisse fazer, assim, alguma coisa que ajudasse? Então, a técnica básica é a técnica da respiração, né? Respirar. Primeira técnica, respira, né? Realmente você respirar, você parar, botar o seu corpo numa posição, que nem eu estou me ajeitando agora, respirar, botar seu corpo numa posição boa, confortável e inspirar e expirar. Isso daí, assim, é o básico, respirar, acalma, né? Senão realmente vira uma bola de neve, uma panela de pressão, né? E aí, eu acho que cada caso é um caso, né? Então, assim, eu acho que a gente está num aprendizado junto. E novamente, quando você, a outra atividade que você perguntou da psicologia positiva, na verdade, é a consciência. Então, vamos juntos analisar o que a gente pode fazer junto. Vamos sentar para conversar. Entendeu? Tanto o professor com a turma, por exemplo, você tem uma atividade, tem uma semana cheia de provas, os alunos estão cansados. Então, qual é a sugestão de vocês? Como a gente pode fazer da melhor maneira possível isso?
uma leitura. Entende? Também começar, o que, que acha que funciona? Ah, eu tô sem conectividade. Tá bom, então vamos gravar um videozinho curto e mandar pelo WhatsApp. Eu acho que o mais importante hoje da técnica da psicologia positiva, primeiro é respirar, depois você ter um otimismo aprendido, que o otimismo aprendido ele é um pensamento que você vê que hoje a situação que a gente está vivendo é uma situação específica, passageira e externa. E quando você começa a ver os obstáculos que a gente tem no dia a dia, como específico, passageiro e externo, a gente não traz isso para a gente de uma forma negativa, tá? E sim implementar uma rotina de uma forma positiva. O que é uma rotina de forma positiva? É você estabelecer limites. Estabelecer limites é positivo, já é uma ferramenta positiva, né? E aí a autocompaixão, a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, mas sentir o que o outro está sentindo, realmente, né? Ter essa interação, ter essa troca, ter essa comunicação efetiva e afetiva, ou seja, você ter uma escuta ativa, você escutar o que o outro está falando. Isso é muito importante. E é um processo, assim, no dia a dia mesmo, sabe? Quando, por exemplo, o aluno estiver falando, você respira, deixa ele falar tudo que ele está pensando. Tá bom, então o que a gente pode, o que você me sugere para estar resolvendo isso? Um pai e uma mãe que está nervoso. Então o que você me sugere para a gente estar fazendo junto para melhorar? Ouvir a pessoa de uma forma legítima, sabe? Começar a usar essas frases como sugestão. Deixa a pessoa falar tudo, ouve honestamente tudo que ela está falando, legitima a emoção dela e fala, o que você me sugere para a gente melhorar essa situação junto? Querida, eu acho que isso daí é uma prática, né? Muito positiva. É um aprendizado. Por isso que a gente fala que é psicoeducação, né? Da educação emocional, porque é um aprendizado. Eu tenho o costume Mas de funciona. fazer com as crianças, né? Na escola, aquela Sim. atenção plena, né? Para crianças. Uhum. E Sim. eu tenho me policiado também nesse tempo de estar buscando essa respiração, né? Eu tenho muitas mulheres, né? A gente aqui do grupo me falaram o seguinte, não sei por quê, os nossos comentários estão desativados. Eu não sei, com certeza você também não sabe, mas a gente vai conversar aqui, vai continuar a nossa live e eu já vou aproveitar para todo mundo que está aqui se inscrever no grupo Mulheres do Brasil, São Bernardo, que é onde nós estamos. Mas quem está aí seguindo a Cris vai entrar no grupo de mulheres lá do Rio de Janeiro, porque ela é carioca. E a gente trouxe esse assunto porque é um assunto que está atingindo muitas mulheres, que é a questão dessa coisa de estar em casa e ter que trabalhar a questão da educação remota, né, com as crianças e os professores que estão tendo que se reinventar. E aí eu falo, nós estamos nos reinventando, né? A Cris também falou para mim que ela está estreando na live. E a gente tem que se reinventar. E uma coisa que eu queria que ela contasse agora, que é uma novidade, mas que está atingindo muitas mulheres, é como que ela está fazendo esse atendimento emocional. Conta pra gente. Então, Paula, hoje o processo de atendimento que eu faço é pelo vídeo, né? Ou pelo Google Meet, ou pelo WhatsApp. E aí a primeira etapa é você ter a escuta mesmo. O que a pessoa está trazendo? Qual é a maior emoção que ela tem hoje? Por exemplo, você falou que hoje a maior emoção que eu identifico é a exaustão mental, né? Exaustão mental e a ansiedade. E aí eu tenho um exercício que eu ouço, né? A primeira coisa é a escuta, ouvir, e eu gosto de finalizar a primeira sessão fazendo o exercício dos potes, que são os potes que eu divido. É como assim, a Paula mesmo, né? A Paula como pessoa, a Paula como mãe, a Paula como professora, a Paula como esposa, né? Então, assim, quando a gente divide, a gente consegue fazer essas divisões em potes, né? E a gente não mistura essas emoções, por exemplo, você termina uma aula exausta, cansada demais. Aí vem alguém da sua família e vem falar com você. Você fala, não quero nem ouvir, porque eu estou muito cansada. Peraí, calma, né? Assim, respira. Acabou o pote da professora, dá uma respirada, bebe uma água, vai tomar um banho e fala, gente, eu já venho, tá?
e aí começa uma outra etapa. Então, assim, o primeiro exercício que eu ensino no atendimento de psicologia positiva, da educação emocional, é a dos potes, de você dividir as emoções. Depois que a gente faz isso, a gente começa a realmente reconhecer as emoções básicas, que é tristeza, raiva, medo, alegria e surpresa, né? Porque sempre as pessoas até conhecem bastante, indico de ver aquele filme Divertidamente, que ele fala bastante das emoções, né? E aí, quando você identifica as emoções, eu sempre pergunto, o que prevalece mais e como que você reage a essa emoção? E aí a pessoa fala assim, eu não consigo ter controle sobre a emoção. Assim, mas você não tem que ter controle, você tem que aprender a regular a emoção. E a gente começa a fazer exercícios de regulação emocional, entendeu? E aí, cada sessão, eu trabalho uma emoção, eu ensino o otimismo aprendido, eu falo sobre a carta da gratidão, sobre a carta do perdão, porque acaba vindo várias coisas. Quando você começa a trabalhar a emoção, começa a surgir vários pontos. Então, muitas vezes, eu atendo uma mulher que chega exausta, cansada, sem saber lidar com esse momento, e aí vão surgindo outras coisas, né? E a gente vai trabalhando outros pontos, e aí eu gosto muito de reforçar também as nossas virtudes. Porque tudo bem que a gente está cansada, que a gente está exausta. Mas assim, olha quanta força que a gente tem de estar dando conta disso tudo. Ninguém ensinou pra gente, Paula. A gente está aprendendo no dia a dia. Então isso demonstra muita força que a gente tem. E muitas vezes a gente não consegue nem enxergar essa força que a gente tem. Então, sim, apesar de estarmos exaustos, nós temos muita força, né? Então, vamos legitimar isso, né? Vamos enxergar essa nossa força. Capciosa agora. Sim, pode fazer. Você acha que, porque você atende tanto mulheres, crianças, homens, né? Você acha que os homens, no caso, eles conseguem reconhecer o quanto as mulheres, não que nós sejamos frágeis, nós não somos frágeis, né? E eu acho uma coisa muito legal aqui no Grupo Mulheres, quando a gente fala assim, nós não somos contra os homens, mas nós somos a favor das mulheres, né? Você acha que esse tempo que a mulher está tendo que se reinventar, ela já fazia 1000 coisas, mas a gente está fazendo 1000 coisas dentro do mesmo lugar, né? Eu acho que essa coisa dos pods que você falou, você atende homens que também estão passando por isso? Porque tem um livro que lançaram agora, eu não li ainda, que fala que mulheres não são chatas, elas estão exaustas, né? Eu já vi esse livro. Eu já vi. Então, você acha que esse rótulo de que a gente que é chata é verdadeiro? Os homens não têm esse sentimento que nós estamos tendo? Olha, lógico que eu não acho que é verdadeiro, nós não somos chatas, nós somos exaustas mesmo. Eu não atendo, sinceramente, não atendo nenhum homem hoje, tá? Mas eu acho o seguinte, isso aí é muito antes da pandemia essa pergunta. Na verdade, culturalmente, né, nós criamos os nossos filhos de maneiras diferentes. Nós criamos as nossas filhas desde pequenininha dando panela, dando boneca, né, ensinando a cuidar. E os homens não, jogar futebol, videogame, né, e a gente, enfim, a gente é criado numa estrutura que o homem ele é educado para prover o lar, para trabalhar, e a mulher, além de cuidar da casa, hoje em dia trabalhar, né? E como se fosse natural, né? Então, assim, eu não gosto muito desses rótulos de que mulheres são chatas porque estão exaustas. Não tem nada a ver. Nós estamos exaustos porque nós estamos fazendo mais atividades, né, fora da nossa rotina. Os homens, na verdade, eles demoram a identificar as emoções, porque eles não foram, culturalmente, quando um menino chora e é pequeno, você fala, para de bobeira, menino, chorar não é coisa de homem, não chora, tá triste por quê? Cai, o menino cai, levanta, a menina não. Quando uma menina cai e é pequena, você fala que vem cá, meu amor, deixa a mãe dar um beijinho em você, passou, tá, vem aqui, chora aqui no colo da mamãe, pega, calenta, entende? Então, assim, desde pequeno, a gente meio que vai tolhindo as emoções do homem, né, do menino. E a mulher não, a gente vai acolhendo, vai assim, não, é sensível, a menina não fala assim com ela é uma menina, né? E aí a gente cresce com crenças, na verdade, a gente cresce com crenças
e pensamentos distorcidos, né? Distorções cognitivas que a gente fala, são crenças de distorções cognitivas. E isso, a sociedade em si, nomeia como se fosse uma pessoa chata, uma pessoa que faz vitimismo, né? E não é. Eu acho assim, que não é verdade, não é legítimo. Eu acho que cada pessoa é uma pessoa, eu acho que cada um consegue verbalizar e nomear suas emoções de uma maneira. O que não é certo, o que eu não concordo, é você colocar na conta do outro o que é seu. Eu sempre falo isso. Na nossa vida, a gente tem escolhas, consequências e responsabilidades. Então, se eu faço uma escolha, a consequência é minha, a responsabilidade é minha. E mesmo quando a gente não faz uma escolha, por exemplo, se agora na hora do jantar, pergunta assim, a gente vai comer pizza ou japonês? Aí você fala assim, tanto faz, para mim tanto faz, eu estou exausta. E aí a gente pede pizza em casa. Aí você chega a pizza e você fala assim, nossa, pizza de novo? Queria. Mas você escolheu não escolher. Você escolheu não escolher, você falou tanto faz. Entende? Então, quando você fala tanto faz, você está escolhendo não escolher. Então, você tem que assumir sua responsabilidade e a consequência. Então, ou você come a pizza ou você não come. Você não pode ficar reclamando que é pizza de novo. Entendeu? Então, eu acho que assim, a gente tem que aprender a olhar de uma maneira diferente. É isso que eu tento ensinar às pessoas, entendeu? Isso, você falou tudo. Ensinar as pessoas. Eu sou professora... Sim. Todo o meu período, né? Dou aula de manhã, dou aula de tarde, Sim. dou aula à noite, às vezes, a gente atende, faz um monte de coisa. E realmente a gente precisa ensinar para as crianças essa questão da emoção, né? As crianças não Sim. sabem lidar com as emoções. E hoje nós temos, às vezes, as crianças que não sabem receber um não, ela não sabe, às vezes, distinguir uma brincadeira de uma ofensa, ela não sabe respeitar o colega, às vezes fazendo brincadeiras que machucam, né? E eu Sim. tava vendo lá algumas coisas sobre, eu fiz uma colinha aqui, ó. Quais são os Sim. comportamentos da educação emocional? Porque na realidade a gente também precisa conhecer para poder ensinar. A nova BNCC, ela traz essa questão, né? Das Uhum. competências socioemocionais. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre Sim. isso pra gente. Os comportamentos, assim, em relação à criança especificamente que você está falando, eu acho que a gente pode trabalhar de uma maneira mais lúdica, né? Qual é uma maneira mais lúdica? A gente pode botar bonecos, né? E a pessoa escolher o boneco, o personagem que está, assim, como está a sua emoção hoje, né? E você faz várias carinhas, né? E aí pergunta, como está a sua emoção hoje? Por quê? Né? Isso é um exercício que dá para você fazer virtualmente com uma criança, né? Outro exercício é quando você tem a sua emoção é do tamanho de uma formiguinha ou de um elefante, entendeu? Você pergunta assim, como que você está hoje? Ah, eu estou chateado, mas você está chateado do tamanho de uma formiguinha ou de um elefante? E aí você pergunta, mas o que a gente pode fazer então com esse elefante? Para esse elefante não ficar tão pesado assim na sua cabeça? Então é um outro exercício que dá para você fazer, né? E eu acho que um Legal, exercício assim, dá pra fazer na aula, né? Que a gente faz a aula online sim, com sim, eles. dá Interessante para fazer na aula essa. online. Gostei dessa, Eu hein? também isso é bem legal, porque assim, você está falando, é pequenininho igual uma formiguinha ou um elefante grandão, né? O outro são pensamentos martelos, é você fazer tipo um desenho de detetive. Você pode fazer uma brincadeira, pegar uma lupa e falar assim, quando você vê que a turma está bem sem concentração, bem desfocada, você pega uma lupa e vamos brincar de detetive? Vamos brincar de detetive. Aí você fala o nome de uma pessoa. E aí, como que você está hoje? Aí a pessoa, me fala uma coisa boa do seu dia. Então vamos começar a focar também nas coisas boas, ter gratidão pelas coisas boas. Me fala uma coisa boa do seu dia. O que você aprendeu na aula de hoje? Aí você vai para outro aluno na telinha e, escolhi aqui a Ana agora. Ana, e aí? O que você achou de legal na aula de hoje? Isso também é uma atividade, a gente chama que é uma atividade chamada detetive, né? De você pegar a lupa e identificar a criança, né? Então, eu já falei do exercício da formiguinha, já falei do detetive, e eu também, um exercício que eu acho muito importante para empatia, por exemplo, quando você vê uma criança que está muito agressiva, criança muito agressiva, com os outros não está sem paciência,
é você trocar os papéis, sabe? Você fazer tipo um momento da sua aula, você marcar um teatro, uma outra aula em que você coloque o personagem dessa pessoa que é agressiva sendo agredida e a pessoa que está sendo agredida agredir. E aí você consegue, na prática, e você pode até inventar personagens simples, João, Maria, personagens simples, mas inverter os papéis e fazer uma atividade online. Então, assim, até com falas mesmo, sabe? Você pode pegar um texto e tem um site chamado metáforas.com.br que você tem muitas metáforas que você pode ler para os alunos, tá? Isso daí fica uma boa dica. Que você lê essas metáforas e pergunta: o que vocês acharam dessa história? O que vocês fariam se fosse o João? Por que você acha que a Maria está se sentindo assim? O que a gente faria para ajudar a Maria? Então, acho que são exercícios que dá para você fazer online. Que legal. Porque assim, a gente tem uma dificuldade muito grande de concentração com as crianças nessa aula remota, Sim. né? Eles ficam assim, tá? Aí ele tá aqui, ele quer levantar o pezinho, não sei o quê. É. Que você observa que não deixa de ser uma ansiedade, né? Sim. Não deixa de ser aquela ansiedade, porque ele não tá vendo a gente, ele não tá ali próximo, né? Essa questão do estar frente a frente, né? Esse aconchego, né, da escola, a gente não tá tendo. E eu acho muito importante essa sua fala. Agora sim, para o professor, vamos pensar agora no professor, na professora, né, na mulher Sim. professora. Essa questão que você falou do copo, eu achei bem interessante. Eu gosto bastante. Não, eu achei muito legal e eu quero retomar um pouquinho, porque você falou coisas assim. A rotina que a gente tem que ter. Sim. Então, nós, quanto mulheres, nós temos que ter nossa rotina da casa, né, do trabalho, dos filhos, enfim. E isso não é fácil da gente fazer, né? Não. A gente É aprendido. é aprendido, né? Realmente virar a chavezinha, né? E eu falo para Sim. você porque isso eu estou passando pessoalmente, eu acho que muitas pessoas estão. E uma outra coisa que você falou da respiração. Você tem Sim. algum site ou algum vídeo de indicação para professor, por exemplo, fazer essa respiração? Ou é só realmente sentar, soltar e fazer essa respiração longa e devagar e pausada? Ou não? É só isso mesmo? Então, assim, na verdade, como eu já fiz um curso também de Mindfulness, eu aprendi a respirar, entendeu? Mas existe sim. Eu não sei no momento de cabeça um site que eu possa te indicar, mas depois eu posso te passar e você compartilhar. Sim, a gente Mas existe, se você coloca. botar no YouTube, se você colocar no YouTube Mindfulness, vai aparecer vários vídeos ensinando a respiração consciente. Tem um que eu acho maravilhoso, que é o Bondade Amorosa, que você se acolhe, sabe? Você vai acolhendo suas emoções e você vai repetindo aquelas palavras e você vai respirando. Tem um também que tem eu tenho um livro chamado Respirando e eu tenho um livro de Mindfulness. E aí tem um outro que eu faço na hora de dormir, que você chama Body Scan. E aí você vai sentindo cada parte do seu corpo. Você vai começar relaxando os dedos do pé, vai relaxando, e você vai mentalizando cada parte do seu corpo, né? Mas se você jogar no YouTube, você consegue botar Mindfulness no YouTube, vai ter várias Eu práticas de... já pensei no jeito aqui. A gente vai Mas acabar aí... a live, vamos fazer um post com todas essas dicas e vamos colocar aí Sim, para vocês terem todas essas informações. Agora, sim, Cris, sim. o que a gente pode fazer? Porque assim, há um ano nós Uhum, começamos a ficar em casa com aquela visão de que ia ser tudo muito rápido, né? 2 meses, verdade. né? E nós já É. estamos aí com um ano e nós estamos com uma projeção de algo que não Uhum, é tão positivo, né? As notícias, infelizmente, elas não são positivas. E sim. a gente pensando nessa negação, por exemplo, não sei se é uma negação também, se a gente pode falar que é uma negação. Eu acho Uhum, que às vezes as pessoas estão tão angustiadas de ficarem dentro de casa
que elas acabam saindo, né, pelas suas necessidades, tal. E eu queria que você falasse assim, uma última fala sobre essas angústias de a gente ficar escutando tanta coisa negativa e ainda tentar ter um pensamento positivo. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, sabe? Porque você até quer ser positiva, mas é tanta coisa, noticiário, você abre o WhatsApp, é só mensagem, você, né? Então, assim, a gente não quer sair da situação, mas a gente tem que ser positivo olhando para tudo isso. O que você deixa pra gente sobre isso? Então, na verdade, eu vou contar a minha experiência, tá? Porque, assim, antes de tudo, eu sou cristiane, né? Eu tenho as minhas próprias emoções. E sim, é angustiante você ver que a gente está hoje no dia 26 de março e a gente está ainda dentro de casa e tem gente na fila para ser internado no hospital, o número de gente morrendo é muito grande e tem gente que simplesmente sai na rua sem máscara. A gente está no lockdown em São Paulo e no Rio agora, né? Começando agora. E assim, você me pergunta, como eu consigo ser positiva? Na verdade, eu acho que assim, eu utilizo muito na minha vida o otimismo aprendido mesmo, eu coloco em prática o meu pensamento que é uma situação específica. O Covid é um vírus, né? Existe uma vacina, então é uma situação específica. Se Deus quiser, é passageira, vai demorar? Vai, até todos estarem vacinados no Brasil, mas é passageiro e é externo. Quando eu falo que é externo, Paula, é muito importante, porque eu falo assim, não é uma questão da Cristiane, é uma questão do mundo. O mundo está com o vírus. Então, assim, eu tento ser positiva onde eu estou. Então, assim, se eu estou dentro de casa com os meus filhos, não adianta eu passar o dia inteiro assistindo noticiário ou pensando coisa ruim. Não dá, senão a gente adoece. Então, o que eu faço? Eu sempre assisto o jornal de manhã, quando eu acordo, eu gosto de estar dentro disso, mas o resto do dia, eu vou trabalhar, eu trabalho o dia inteiro, à noite eu faço os meus atendimentos, e aí eu converso com as crianças, depois eu assisto um filme, eu leio um livro, eu faço coisas que antes, de repente, eu nem teria tempo de fazer. Entendeu? Então, assim, quando eu falo de ser positiva, não é você ficar, eu sou feliz, vamos espalhar felicidade, não é. É você dentro da sua limitação, que é dentro da sua casa, é você procurar os recursos que você tem para o seu bem-estar. E qual é o seu bem-estar? O seu bem-estar é ler um livro? O seu bem-estar é ouvir uma música? O seu bem-estar é sentar ao lado do seu filho e assistir um filme? Então, o que te traz bem-estar? É isso que eu falo que é positivo. Porque nesse cenário todo externo, se eu não tenho controle, por que eu vou ficar me angustiando mais? A angústia já é real, mas eu não tenho nada para fazer. Então, se eu estou dentro de casa, por respeito às outras pessoas, porque tem gente que não pode, tem que sair para trabalhar, tem que pegar um ônibus cheio, enfim, os médicos têm que ir para o hospital cuidar. Então, assim, por respeito a todo mundo que tem saído do serviço essencial, eu vou ficar dentro de casa. Mas eu não vou ficar dentro de casa de mau humor. Eu não vou ficar dentro de casa reclamando da vida, não. Eu vou agradecer que eu estou na minha casa, eu vou agradecer que eu tenho comida, eu vou agradecer que as pessoas perto de mim estão com saúde, eu vou agradecer, sim, que eu tenho a oportunidade de estar atendendo pessoas e está dando ajuda, esse suporte emocional. Eu vou agradecer que nesse momento, quando eu terminar essa live, eu vou estar aqui com meus filhos, eu vou assistir um filme. Então, eu vou ter gratidão pelo que eu tenho. Eu vou conseguir todo dia ver um pouquinho. Eu abro a minha janela e eu consigo respirar. Então, é isso que eu falo que é positivo. É você enxergar o que existe, o que é real, o que é legítimo. Entende? E as pequenas coisas, né? Valorizar as pequenas Exatamente, coisas, né? As pequenas coisas. Exatamente eu tenho isso. algumas mães que conversam comigo e falam isso, né? Principalmente quando eu falava assim, tem que acompanhar em casa, só a escola não dá conta da educação. E eu tenho muitas mães que depois desse tempo, né, em casa com as crianças, e ensinando. A gente teve que ensinar mesmo essa rotina de estudo, essa rotina que, olha, parou naquele tempo, a criança não fez a lição, não virou a lição ali. Não adianta você querer ficar estendendo 5, 6 horas, que não vai mais ser positivo. Não vai. Né?
E a gente tem que trabalhar essa questão pontual, né? Com as mães, com as crianças e tal. E eu tenho muitas mães que hoje me agradecem e falam, professora, hoje eu consigo ajudar, eu não fico mais estressada, eu aprendi a ter o horário, né? E realmente valorizar estar com as crianças em casa, muitas dificuldades. Todo mundo está com muitas dificuldades, né? Todo mundo tá. A gente tem que ter essa empatia, tem que ter essa compaixão, não por nós, né, só, mas pelo outro. E aproveitando isso, você no comecinho falou que queria entender um pouco o Grupo Mulheres do Brasil também, né? Isso, E aí, o que sim. acontece o Grupo Mulheres do Brasil? Nós estamos, neste momento, com uma campanha chamada Unidos pela Vacina. Então, assim, até setembro, nós temos uma equipe de voluntários, pessoas de todos os lugares. Homens, mulheres, empresários, dona de casa, médicos, todo mundo. Principalmente a parte que entra essa questão da logística da vacina, né? Porque a gente acredita que até setembro nós conseguiríamos vacinar o Brasil. Essa é o foco. Sim. Vamos vacinar todo mundo até setembro. E eu acho muito importante quando a Luísa, né, a Luísa Trajano, ela fala assim, se chegar a setembro a gente não conseguiu, não tem problema. Mas nós não ficamos parados, né? Exato. E o grupo de mulheres, ele é isso. Em várias frentes, em vários comitês, nós temos, né? Então, quando você entra lá no site para se inscrever, eu até coloquei aqui o nosso Instagram e o nosso Facebook. Quando você entra lá, você vai encontrar todas as informações. Você vai poder participar ativamente de várias frentes: educação, igualdade racial, políticas públicas, sustentabilidade, onde o seu coração mais vibra. Sim. E fazer parte de movimentos aos quais as mulheres estão à frente, né? E é muito importante, porque nós mulheres, por exemplo, na política, nós não temos uma representatividade grande de mulheres. Apesar de ter uma lei que coloca que nós temos que ter um X de mulheres, nós não temos. Nós não temos mulheres em cargos, hoje mudou muito, né? Mas as multinacionais, elas não têm mulheres nas frentes, né? E aí, às vezes você fica com a mulher em determinados lugares e em outros ali a mulher não pode estar. Eu passei já por isso na minha vida profissional 2 vezes. Olha, esse cargo é o seu número, você tem todas as qualidades, você tem as competências, mas você é mulher. É verdade. Então, o grupo de mulheres é para fortificar essas mulheres, é para nos fortificar. E essa live, Cris, ela é para nos fortificar de que maneira? Nós estamos transmitindo para várias mulheres, várias pessoas que estão assistindo, né, a nossa live, e que elas vão ouvir ainda essa live e vão poder aprender. Eu aprendi muitas coisas aqui hoje com você, e você está aqui compartilhando o seu conhecimento, né? Sim. E isso é o trabalho do grupo de mulheres, né? E aí, assim, no caso seu, você abre esse espaço para atender mulheres, certo? Sim. Então, assim, dentro do Grupo Mulheres do Brasil, nosso trabalho ele é voluntário. Mas ele é um voluntário tão prazeroso, né? O trabalho voluntário já é prazeroso. Mas com as mulheres, a gente se juntas, unidas, fazendo. Isso é muito importante. Então, aí no Rio de Janeiro, a gente tem a Rita. Eu vou marcar você numa publicação dela. A Rita é uma fofa. Ela também é do grupo de mulheres, também na área de educação, de conectividade. Nossa, ela é ativa. E eu tenho certeza que ela vai puxar você para fazer muitas coisas. Eu queria que você agora... Essa é a intenção. Eu queria que você agora tivesse os seus agradecimentos, falasse um pouquinho aí do seu canal, alguma coisa. Nós já vamos encerrar, porque você sabe que o Instagram, ele corta você para tchau, né? E a gente quer fazer uma coisa muito bonita para essas mulheres lindas que estão nos acompanhando. E eu queria que você falasse aí a sua palavrinha final.
Primeiro eu quero agradecer, Paula, pelo convite. É uma honra estar aqui no Grupo Mulheres do Brasil, de São Bernardo do Campo, né? E eu acredito sim na educação emocional positiva. Ela realmente é transformadora, ela floresce, ela ajuda a gente na prática, é real, é legítimo. E quem gostou, quiser compartilhar, tem o meu Instagram, que é @caee_pp. E eu estou à disposição para juntar, para juntas sermos mais fortes. Ai, Obrigada. muito obrigada, Cris. Gratidão. É a palavra que eu Gratidão, é isso tenho, aí. né? Gratidão. Eu tenho sido Gratidão. muito grata por tudo que tem acontecido, independente das dificuldades. Sou muito grata pela É sua verdade. participação. Nós do Grupo Mulheres do Brasil precisamos de voluntárias. Então, você que está assistindo, convido você a entrar no nosso Instagram, se inscrever, entrar no grupo mulheresdobrasil.org.br, fazer a sua inscrição. Você vai receber um convite do Workplace para fazer parte dessa rede linda. Venha com a gente e faça o voluntariado. Você é do ABC? Venha conosco. Nós temos aí 8 comitês precisando de muitas mulheres e juntas somos mais fortes. Cris, muito obrigada. Foi um prazer, gratidão mesmo por você. E uma boa noite. Boa Beijo noite. grande. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.